imaginando algumas vezes que talvez eu e você ficamos do mesmo jeito. Quando a gente vai para a Bíblia e olha para algumas coisas, talvez você e eu ficamos do mesmo jeito tentando explicar algumas coisas que não tem explicação. E aqui eu queria dizer um negócio para você. Você não é o capitão do barco. Você não é o projetista. Você na realidade é só quem entra no barco. Porque quem conduz o barco é o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que vai lá do lado de fora, junto com os seus santos anjos, e segura a arca. Segura a arca. Não sei se você se lembra, mas Ellen White fala em 2 momentos que os anjos tomam posse. Uma é nesse momento da arca. Os anjos vão lá e seguram a arca. E o outro momento é nas muralhas de Jericó. Quando eles dão 7 voltas, Jesus está assim com os anjos, só aguardando o povo começar a gritar. Grita, derruba os muros. Os anjos estavam lá tentando, uma na hora era derrubar, no outro era segurar. A pergunta é, tem coisa que você não precisa explicar. Tem coisa que não dá para explicar. Por que não tem leme? Por que não sei o quê? Tem coisa que não dá para explicar. Se você for lá para Deuteronômio 29, você vai ver lá que diz assim, existem coisas encobertas que não é para você. O que foi revelado, isso é para você. Você estuda. Está aqui, Leia a Bíblia, irmão. Vai lá, porque está aqui. Agora, o que não foi revelado? Não é por aqui. Noé, então, entra junto com os seus filhos. E durante uma semana, ele fica ouvindo um monte de coisa. Porque não cai água. A porta lentamente se fecha. E uma semana ele fica escutando, velho louco, sai daí, rapaz, os animais estão fazendo cocô, fazendo um monte de coisa, sai daí, você é doido. Depois de uma semana começou a cair grandes gotas, rochas se fenderam no chão, diz que o céu se abriu. O próprio Satanás ficou no meio e achou que ali era o fim dele, de tão terrível que foi o dilúvio. E a arca simplesmente flutuando durante todo aquele tempo. E Noé saiu de velho louco para dono do mundo. Amém. Uma semana depois, dono do mundo. Investiu tudo. Quando desceu a água, tudo era dele. Vou fazer minha casa bem ali. Deu para entender? A pergunta é, aonde que você está fazendo o investimento da sua família? Aonde que você está colocando os teus recursos? Aonde que de fato é aquilo que chama a tua atenção para você, para os teus filhos? O que está brilhando nos teus olhos? O que vale um iPhone 15 Pro Max 150 metros debaixo d'água? Ou sem sinal dentro da arca? Nada. Não vale nada. Carro, casa, essas coisas são efêmeras. Uma coisa eu descobri aqui nos Estados Unidos, com pouco tempo que eu já vim aqui algumas vezes, mas dessa vez eu tive um outro olhar, e eu percebi que aqui as coisas são muito baratas. O que é caro é os serviços, né? O serviço das pessoas é mais caro do que as coisas. E esse estabelecimento desse critério também precisa ser na nossa vida. Tem coisa que precisa ser mais caro para a gente. A nossa família também precisa ser mais caro para a gente. O tempo que eu passo com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, ele precisa ser mais caro. Precisa ter mais reservado aqui. O problema é, como é que eu estou usando o meu tempo? Você já montou um quebra-cabeça na vida? Eu tenho um amigo chamado Vicente Tavares. Quando eu cheguei na casa dele uma vez, ele estava montando um quebra-cabeça de 5.000 peças. Uma pecinha desse tamanho, assim, bem pequenininha. E tem uma lógica para montar quebra-cabeça. Você começa pela parte reta. Os cantos, né? Monta o canto, monta a parte reta, monta o frame todinho, né? É assim que funciona? Tem outra regra também. Você olha pelas cores. Mais claro, mais azul, preto, verde e tal. Você vai botando. Mas tem uma regra que é infalível. Você tem que olhar para a tampa da caixa. Não é assim? Você pega, tem peça que não cabe, não encaixa. Tu vai lá para a tampa da caixa, aí você bota a pedra do jeito que é, aí você vai lá e fala, rapaz, era assim. Tem vezes que tu bota a pedra sem mesmo ter nenhuma pro lado, né? Você simplesmente bota ali porque sabe que é mais ou menos naquela direção. Você olhou para a imagem. Se a nossa vida fosse um quebra-cabeça, você acha que ia ter mais ou menos 5.000 peças? Muito mais, né? Vou falar um negócio para você, meu querido, minha querida.
Tem coisa que dá para montar pela lógica, ok? Tem coisa que dá para montar pela lógica. Ser cortês, obediente. Tem coisa que é montar pela lógica. Fazer o bem para as outras pessoas, dá para montar pela lógica. Se esforçar e trabalhar para conseguir o dólar, para ir no dólar tri. Conheço. Não é lógico? É lógico, mas tem coisa que não é lógica. Por que os inocentes sofrem? Não é lógico. Por que existe morte? Por que existe um monte de coisa que não faz sentido? Apresento para vocês a tampa da caixa da vida. Amém. É aqui, meu querido. É que você tem que olhar para cá, ó. A tampa da caixa. Quando você olha para a tampa da caixa, tem coisa que não faz sentido. Lógico, aqui faz. E eu quero que você entenda por que Noé deu muito certo. Hebreus capítulo 11 é o último texto. Já vou encerrando. Hebreus capítulo 11. O verso 7. Diz assim na minha Bíblia: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação. O que está escrito aí? Da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Pela fé, meu querido. É pela fé. Os passos que a gente vai dar para blindar a nossa família são passos de fé. Não são passos lógicos. Seguir a palavra de Deus tem coisa que é lógico, mas tem coisa que ultrapassa a lógica. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 fala assim: a paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus esteja em vocês, a paz de Cristo, que não tem como explicar, que excede o entendimento. Lógica, não dá para explicar. Você encostar a cabeça e deitar confiando que o Senhor está à frente. Amém. Não dá para explicar, é Cristo. Você e eu precisamos dessa paz. Para que a nossa família esteja blindada, a gente precisa estar com Cristo. Não tem outro jeito. Amém. De outra forma, a gente está fadado a viver a vida aleatoriamente. Verdade. E eu queria convidar você hoje a fazer um pacto com o Senhor. Talvez você já tenha feito, talvez você nunca fez. Talvez você está começando agora. E a gente muitas vezes acha que a nossa vida, ela tem que ser em defesa da verdade, cheia de lógica, cheia de um monte de coisa. Sabe, nós não fomos chamados para ser os advogados. No tribunal dessa vida, nós somos as testemunhas. O advogado é o Senhor. Amém. É Jesus Cristo que é o advogado. Nós somos testemunhas. A gente vai viver e vai falar assim: não, na minha vida foi assim. Eu sou testemunha do que Ele faz por mim. Eu vivo as experiências e essas experiências vão me galgando a ter novas experiências. Ou você acha que não é do nada, ele estava comendo uma feijoada lá e de repente ele falou: olha, faz uma arca aí para mim. Claro que não. Os olhos do Senhor se voltavam para Noé, porque o coração de Noé estava ligado aonde? Com Deus. E ele aprendeu de quem? Do pai dele, do avô, dos antepassados. Foi na família. É dentro de casa que as tarefas de casa, do culto, é lá dentro de casa. Eu queria desafiar você. Se você acha que você precisa de mais alguma outra coisa, além do que Jesus Cristo, deixa eu falar um negócio para você. Você não precisa. Jesus Cristo é tudo que você precisa. Tudo. É a palavra de Deus e Jesus Cristo. E você vive pela fé. Verdade. O restante vem depois que você dá um passo de fé. Se você ainda não fez esse pacto, se você ainda não fez essa entrega, eu queria convidar você hoje, mesmo sem entender, sem lógica. Fala assim: eu não entendo, não tenho lógica, não compreendo tudo. Mas me ajuda. Me ajuda a dar esse passo de fé. Enquanto a Raíla estiver cantando, faz esse pacto. Combina isso. Acerta com o Senhor. É você e o Senhor. Eu lembro quando eu tomei uma decisão muito forte com a minha dentro de casa. Eu escrevi uma carta para minha esposa chorando. E eu dei para ela e falei assim: olha, eu não sei o que você pensa, mas eu estou decidido, vai ser assim. Para mim, eu vou ser assim, ó. Eu não quero mais isso, não quero mais isso, eu quero viver desse jeito.
Eu queria convidar você a fazer uma carta mental hoje para o Senhor, entregando e pedindo para Ele que Ele faça a mudança verdadeira na tua vida. Amém.